Nós temos meditado na palavra de Deus, não temos falado dos propósitos de Deus. Olhamos para a vida, para a família de Jó e falamos de uma família no propósito de Deus. Depois, domingo passado, falamos sobre vivendo o propósito de Deus através da oração. A oração nos coloca no querer de Deus, vai nos conectar com aquilo que Deus tem para nós, né? No caminho que Ele preparou para cada um de nós, né? E hoje nós queremos ver o propósito de Deus, razão da nossa esperança. Vamos olhar para o Salmo 27, vamos ler do verso 1 ao 9, o Salmo é um pouco maior, mais longo do que isso, é um Salmo de Davi. Davi não está num momento muito fácil, Davi está vivendo um momento difícil. Davi não vive um momento difícil por questões de erros pessoais, embora ele tenha cometido erros na sua vida, embora ele tenha cometido pecados, como eu e você também os comete, mas a aflição no coração de Davi, na vida, na história de Davi, retratada aqui nessa canção, nesse salmo, é em razão da perseguição de Saul. Saul vem com o seu exército, com o exército de Israel, atrás de um dos seus servos, atrás de um comandante dos seus exércitos, que lhe deu muitas vitórias. Saul é alguém a quem Davi sempre zelou por prestar fidelidade e honra. Quando Davi não era nem membro do exército ainda, era ainda um garoto que cuidava do pastoreio de ovelhas. Ele foi ao exército de Israel e lá ele se deparou com o gigante Golias, o filisteu, desafiando o exército, né? Desafiando Saul, desafiando o Deus de Israel. E ele então se colocou em risco e em batalha, sem nenhum compromisso, porque ele não tinha compromisso disso, porque não era soldado. Apenas nasceu o desejo de querer ser um instrumento para ajudar Israel, para dar vitória ao exército de Saul. Ele enfrentou a batalha em nome de Deus, ele venceu o gigante filisteu, venceu para Israel aquela batalha sozinho, com o seu braço, com a sua funda, mas sobretudo com a direção, com o capacitado do Senhor. Deu vitória a Saul, deu vitória ao governo de Saul e ao exército de Saul. Depois ele foi do exército de Saul em muitas batalhas, foram conquistadas e canções foram feitas dizendo que Davi era aquele que dava a Israel vitórias, né? E vencia milhares e milhares. Ele foi também general do exército, comandou muitas batalhas em nome de Saul e trouxe a Saul muita honra e muita vitória nas batalhas. Mas Saul agora está perseguindo Davi. Nós vamos encontrar essa verdade no livro de Samuel, no capítulo 18, 19, 20, 21, 22. A perseguição começa e vai se seguindo. Porque Saul vê que Davi vai se tornando grande, e ele já havia sido ungido rei pelo profeta Natã, por propósito de Deus, para ser o sucessor do trono. O que leva Saul a perseguir Davi é o ciúme que ele tem, né? E o desejo que ele tem de se manter no trono a qualquer custo. Embora Davi não levantasse qualquer espada e não tivesse nenhum desejo, e nunca manifestou desejo de alcançar o trono por si mesmo. Ele aguarda isso do Senhor, no tempo do Senhor, no querer, no propósito, na vontade do Senhor. Então ele está no deserto, ele está longe da sua família, longe dos seus pais, embora esteja com a sua família, né, esposa e filhos. Ele está longe do comando do exército, ele está longe do palácio, de todas as finas iguarias do palácio. Ele vive tempo de escassez, ele vive tempo de aflição. Há um exército o perseguindo, um forte exército, um exército numeroso, perseguindo um grupo pequeno. Ele se afugenta nas cavernas do deserto, ele se esconde por lá. Então o tempo de Davi é um tempo difícil, é um tempo de aflição, é um tempo duro de se viver. Até porque ele não merecia isso, em razão de tudo que ele representava para Israel, do herói de guerra que ele se tornou, do herói nacional que ele é. E da maneira como ele sempre tratou o rei, com submissão, com trabalho zeloso, com fidelidade. Mas ele está passando por esse momento. E os cânticos, as canções, retratam aquilo que a gente vive na vida. O momento que a gente está passando. Os poetas fazem isso. Passam para o papel
o retrato que vai na alma, a dificuldade que atravessa pelo caminho, pelo tempo da sua existência. Davi é um poeta, Davi é um cantor do tempo. Davi sabe tanger as suas harpas. Davi é alguém que cuida bem, né, da adoração no templo. Ele é um adorador e ele usa dos salmos para expressar o seu sentimento. E o sentimento de Davi diante dos desafios é o sentimento de esperança, é o sentimento de certeza de que Deus é aquele que nos abençoa, que nos sustenta. No propósito de Deus, há esperança, auxílio, há socorro para a nossa vida. Então nós vamos ler esse texto, eu vou ler verso 1 a 9, os irmãos vão acompanhar aí. E depois nós vamos meditar nesse cântico, onde Davi expressa o seu anelo, seu desejo pela presença de Deus. Deixa eu usar o texto da projeção para ficar mais fácil para mim. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Há outros versículos, mas nós vamos parar por aí na leitura desse cântico, onde Davi vai expressando a sua confiança no firme e no bom propósito de Deus para com a sua vida, para com a sua história. Os pedidos de Davi é o primeiro propósito que eu quero levantar com vocês, né, junto a esse texto da palavra de Deus. Todos nós temos os nossos pedidos ao Senhor. E Davi tinha os seus, e alguns deles ele revela aqui nesse salmo. São desejos que vão na sua alma, são anseios que passam pelo seu coração, que vêm em razão das circunstâncias mesmo, do tempo que ele vive, do desejo que ele traz de realizar sonhos e projetos, de se sentir seguro, de ver a segurança da sua casa, de zelar pelo bem-estar da sua vida e o bem-estar da sua família. O desejo de ter um trabalho próspero, produtivo, reconhecido. Davi está considerando algumas coisas que ele já teve e agora ele não tem, algumas coisas que ele não precisava, mas agora ele precisa, algumas situações do seu viver lá atrás, quando as circunstâncias eram melhores do que agora. No tempo do deserto, ele já viveu o tempo da abundância, ele já viveu o tempo da celebração, ele já viveu o tempo da conquista, agora ele vive o tempo de fugitivo. Ele vive o tempo do temor também. Ele não sabe de como vai ser a sua vida, se ele de fato vai conseguir vencer essa perseguição tão ferrenha de Saul e de seus exércitos. Então Davi, ele escreve a sua canção, e na sua canção ele abre o seu coração, no abrir do coração, ele expõe diante de Deus seus pedidos. Eu quero nomear alguns pedidos aqui, que Davi faz nesse salmo,
maioria deles nós já lemos, mas só para você perceber os pedidos de Davi, quando ele eleva diante de Deus essa canção, quem sabe dentro de uma caverna, contemplando o deserto e avaliando as circunstâncias difíceis, desafiadoras do seu viver, para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro. Na lista de pedidos de Davi nós encontramos que eu possa morar na casa do Senhor, é desejo dele, estar diante do Senhor, estar adorando o Senhor, estar habitando o lugar da presença de Deus. Ouve, Senhor, a minha voz e compadece de mim, que eu busque a presença do Senhor. Pede ao Senhor por compaixão, pede ao Senhor que o ouça a sua prece, não escondas de mim a tua face, e não me desampares. Ensina-me o teu caminho, e guia-me por vereda plana. Não me deixes à vontade dos meus inimigos, nem me trate, Senhor, em razão da tua cólera ou da tua ira. São alguns dos pedidos de Davi nessa canção. Envolve o relacionamento dele com Deus, envolve o relacionamento dele com o próximo, inclusive com inimigos, que envolve o desejo dele de expressar a sua fidelidade, a sua adoração ao Senhor, que envolve a sua vida. Eu sei que todos nós que aqui estamos, viemos para adorar a Deus e estamos fazendo. Viemos para reconhecer os feitos de Deus e reconhecemos porque são grandes os feitos de Deus para conosco. O maior deles nós celebramos hoje no participar da ceia do Senhor, no comer do pão, do beber do cálice, no celebrar a graça de Deus que em Cristo nos faz seus filhos, faz de nós igreja, faz de nós povo de Deus. Não há maravilha maior, não há feito maior, não há bênção maior do que aquela que Deus já nos concedeu em Cristo, na cruz do Calvário. Mas eu sei que em cada coração aqui existe também um pedido, por uma situação que nós temos que resolver nessa semana, por um problema da casa, ou das finanças, ou da saúde nossa, ou de alguém que amamos, por uma situação que passa, que demonstra a escassez de recursos, porque precisamos cumprir tarefas, precisamos dar respostas, fazer escolhas, e às vezes, quem sabe, não sabemos ainda muito bem o que fazer. Estamos ainda buscando a saída, buscando a melhor opção. E temos uma pergunta para colocar diante de Deus, para que Ele nos oriente, para que Ele nos aponte o melhor caminho. Há pedidos que nós fazemos em favor do nosso trabalho, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa vida, do nosso país, da nossa cidade. Nós contemplamos as situações, contemplamos as circunstâncias, percebemos as virtudes, percebemos as possibilidades, nos deparamos com as impossibilidades. E Davi faz a mesma coisa no seu cântico. E aí ele se coloca diante de Deus e clama. E pede ao Senhor e apresenta diante de Deus os seus pedidos. Eu não sei qual é o seu, eu tenho o meu também. Para a semana que está iniciando para nós. Para o mês que está começando, já nos conduzindo para o meio do ano. É o 6º mês de 2024 já. Algumas coisas que você, quem sabe, gostaria de ter resolvido e ainda não resolveu, e você está pedindo ao Senhor nessa noite para que resolva. Algumas coisas que você achava que já teria conquistado lá em janeiro e ainda não conquistou, e vai pedir para o Senhor para quem sabe seja agora em junho. Há aflições, há temores. Precisam ser dissipados. Há uma paz que precisa vir. Há uma segurança, há uma certeza diante das incertezas. E nós carecemos para seguir em frente. E por isso nós nos reunimos, adoramos, reconhecemos a grandeza de Deus, mas fazemos e apresentamos a Deus os nossos pedidos, a nossa prece, a nossa súplica. Nesse cântico existe a súplica de Davi, os pedidos que ele faz.
Diante de Deus, irmãos, nós podemos abrir o nosso coração, podemos rasgar a nossa alma, podemos falar daquilo que nos incomoda, falar daquilo que nos entristece, daquilo que nos perturba, que nos aflige, falar das dificuldades. Falamos das alegrias, falamos das conquistas, falamos com gratidão. Mas precisamos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Porque é no propósito de Deus que nós vamos encontrar a resposta. Vamos encontrar a saída, vamos encontrar a misericórdia, como Ele pediu. Vamos encontrar a compaixão, o perdão. Vamos encontrar a oportunidade para rever, a oportunidade para restaurar, ou para ver restaurado aquilo que se perdeu. A oportunidade para recuperar, né? Para fortalecer ainda mais a nossa casa, para fortalecer ainda mais a nossa união conjugal. Há sempre motivos que nos levam diante de Deus para rogarmos o seu cuidado, o seu carinho, a sua bondade. Davi faz isso. Davi faz sabendo que Deus o ouve, sabendo que há do altar de Deus respostas sinceras às suas preces. Por que Davi sabe isso? Porque Davi conhece o seu Senhor. E há algumas características no Deus de Davi que eu quero lembrar com vocês também aqui, tá bom? Certezas que vão no coração de Davi. O Senhor é o único Deus. Davi é um rei que reina em Israel e que desde a sua juventude manifesta a sua confiança no Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus único, o Deus criador do céu e da terra. O Deus verdadeiro, o Deus que faz promessa e cumpre, o Deus que de fato vem ao encontro do seu povo e expressa de fato ali o interesse, né, de cuidar da sua nação, da sua gente, da sua família, de cada pessoa. Davi sabe que esse Deus é o único Deus. Nós não vemos no reinado de Davi, nós não vemos na história de Davi, Davi se envolvendo com qualquer um Deus, fora o Deus de Israel, fora o Deus dos patriarcas, fora o Deus anunciado pelos hebreus. Na vida e na história dos hebreus há muitos reis, há juízes, há muitos governantes. Muitos deles se envolveram com outros deuses, levantaram postes ídolos, levantaram templos de adoração e de culto a deuses estranhos ao Deus de Israel, criados pela imaginação humana, deuses que têm olhos e não vê, que têm mãos que não apalpam, que nenhum som lhe sai da garganta, e que nada pode fazer por aqueles que o criaram. Mas eles depositam nele a sua confiança. Salomão mesmo vem depois de Davi, começa o seu reinado, tem um reinado próspero, mas Salomão dá muito ouvido às suas mulheres e cria para a adoração das suas mulheres templos a outros deuses que não o Deus de Israel, altares a outros deuses que não o Deus de Israel. É o filho de Davi, é o sucessor de Davi, é alguém que está sendo abençoado na sua prosperidade de governo, porque se voltou ao Senhor e fez também um pedido, sabedoria. Mas em um momento da sua vida ele se perde no seu entendimento, se perde na sua concepção de vida, se perde no seu propósito, esquece do propósito de Deus e vai conduzir o povo em adoração até a outros deuses. Davi não faz isso. Davi sempre seguiu, sempre serviu, sempre adorou a um só Deus, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus que ouve, ao Deus que atende, ao Deus que se compadece, ao Deus que vem e se lança na direção daquele que clama. Então ele tem essa certeza: eu estou buscando o único Deus que pode me valer, que pode me ouvir, que pode ter compaixão, que pode prover perdão, que pode trazer auxílio, que pode providenciar socorro. O único Deus que pode dar ordem aos seus anjos para me guardar em todos os meus caminhos. Um Deus que pode contemplar o meu coração, pode ver aonde eu me afugento, né? Pode perceber o temor da minha alma e pode promover paz interior. E exércitos se acampam contra mim e querem o meu mal e se lançam contra a minha vida. Mas esse Deus pode prover o sustento dela. Ele é aquele que me guarda e nele eu me refugio.
Então, Davi busca ao Senhor, Davi faz os seus pedidos ao Senhor, e nós também fazemos, mas nós temos que ter essa certeza. A quem nós clamamos? Nós clamamos ao único Deus vivo, ao único Deus verdadeiro, ao único Deus que pode fazer, é o único Deus que tem poder para fazer, mais do que pedimos, mais do que pensamos, pelo seu poder que nós opera. Ele nos vê como ovelhas do seu pastoreio. Ovelhas dependem do seu pastor, depende do sustento da vida. Elas não sabem encontrar os pastos verdejantes, elas enxergam um pouco. Elas não sabem encontrar e entrar nas águas tranquilas, elas precisam ser conduzidas. Elas se desviam do caminho, elas se perdem, elas precisam ser achadas, elas se ferem e precisam ser cuidadas, ter o cuidado dos seus ferimentos. A parábola que Cristo contou das 100 ovelhas, e uma delas se perdeu pelo caminho. E o pastor, deixando o exército ou o rebanho seguro lá no aprisco, 99 ovelhas bem seguras, bem cuidadas, se lançou à procura daquela que se perdeu e a encontrou ferida, machucada, botou nos ombros, levou, cuidou dela, sorridente, feliz, porque encontrou a ovelha que precisava de cuidado e agora ela está sendo assistida diante das suas necessidades. Então, há necessidades comuns à nossa vida que Deus providencia, porque Ele nos vê assim. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que diante das nossas necessidades Ele traz providência, e que diante das nossas aflições Ele dá boa companhia, e que diante dos nossos dias, todos os dias, Ele expressa bondade e misericórdia para nos assistir, para nos sustentar. Davi está buscando esse Deus. Ele foi pastor de ovelhas. Para defender as suas ovelhas, ele enfrentou o leão e o urso. Para defender o exército de Israel, povo do pastoreio de Deus, ele enfrentou o gigante Golias. Quando ele não sabia nem mesmo levantar uma espada, usar com habilidade um escudo, ou se sustentasse dentro de uma armadura. Mas ele sabia que ele estava fazendo em nome do Senhor, e estava fazendo para o cuidado de Israel. Deus nos vê como ovelhas, que têm as suas fragilidades, as suas necessidades, que têm as suas fraquezas, que têm a sua doçura, mas que precisa de cuidado, de carinho, todo dia, senão se perde, senão não encontra nem uma comida boa, e nem uma água tranquila para beber, para matar a sede. Davi clama ao Senhor, Davi faz os pedidos ao Senhor, Davi quer se colocar dentro do propósito do Senhor, porque ele sabe, o pastor tem o melhor propósito para a ovelha. Porque ele é o bom pastor que te guarda. Ele é quem guarda a sua alma. Desde a saída do aprisco, do curral, até o retorno para ele. Desde a saída de casa para o trabalho, até o retorno para casa. Ele nos guarda durante o dia, ele nos guarda durante a noite, porque ele é o vigia que não dorme. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita o guarda de Israel. Então, o propósito de Deus, Davi sabe, é o propósito que o pastor tem com a ovelha. É propósito de carinho. É para o bem, não é para o mal. É para acolher, é para suprir, é para assistir. Não é para ferir. É para cuidar do ferimento. Então, dessa certeza, ele clama, ele pede, porque ele sabe a quem ele está dirigindo a sua prece, a quem ele está dirigindo o seu pedido. E é uma questão que Davi já aprendeu. Todos nós passamos por tribulações. Por mais cuidado que tenhamos com a nossa vida, por mais empenho que demos em favor, que possamos dar em favor da nossa família, por mais dedicação no trabalho, para que as coisas saiam sempre certinhas e a gente só receba promoção, só receba elogio. Tribulação a gente passa em toda a área, em toda a circunstância da vida. É em casa, é no trabalho, é na finança, é na saúde. Um dia a enfermidade vem. Vem por uma pandemia que pega. Para todo mundo. Ou vem pelas enfermidades que são vivenciadas aí por cada pessoa. As limitações vêm. Nós não vivemos só bonança, nós não vivemos só possibilidades, nós vivemos impossibilidades.
Nós não vivemos só apenas o tempo do sim, nós vivemos também o tempo do não. Nós não vivemos só o ganho, nós vivemos também a perda. Nós nos alegramos, mas nós choramos também. E o sofrimento não tem preconceito algum. Ele chega para a sua vida, ele chega para a minha, ele chega para a casa do pobre, ele chega para a casa do rico, ele chega para a casa daquele que não sabe ler, mas ele chega para a casa daquele que tem muito diploma. A aflição vem, a necessidade surge. Não tem ser humano, com toda a sua grandeza, com todo o seu poder, com toda a sua pompa, que não viva um momento em que ele tenha que declarar: eu não sei o que fazer, eu não tenho resposta, eu estou aflito, eu estou com medo, eu estou inseguro. A aflição vem para todo ser humano. Davi já esteve no rebanho, como um simples pastor. Davi agora é guerreiro, ele já enfrentou muitas batalhas, já venceu muitos inimigos. Mas ele está no deserto, ele está na escassez de recursos, ele está sendo perseguido de morte por Saul com seu exército, e ele teme, e ele se apresenta diante de Deus, porque o tempo é um tempo difícil. E ele sabe que no tempo difícil só o propósito de Deus pode dar esperança. Só o propósito de Deus pode trazer a saída. Só o agir de Deus pode socorrer a gente. Só a resposta que Deus tem para a nossa prece pode trazer o cuidado que a gente precisa. Só o mover de Deus na nossa direção é que pode nos manter vivos, é que pode nos manter confiantes, é que pode nos ajudar a transpor os obstáculos e que é aquilo que nos sustenta para que a gente possa enfrentar as lutas. Sem desistir. Sem depois de ter posto a mão no arado, olhar para trás. Então Davi faz os seus pedidos, irmãos, porque ele sabe a quem ele se dirige. Ele não se dirige a um Deus criado por imaginação humana. Não se dirige a um Deus falso. Ele se dirige ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus onipotente, que tem poder sobre todas as coisas, que governa tudo em todo tempo, que quebranta o coração de quem quer, que endurece o coração de quem deseja. E quem pode resistir ao agir do Senhor, agindo Ele, que pode me fazer o homem? É isso que Davi pensa. E Saul não pôde mesmo fazer nada. E Saul não pôde dar cabo da vida de Davi, não pôde evitar que ele fosse rei de Israel. E mesmo no reinado de Israel, como rei, ele viveu ainda outros problemas, outros desafios, outras aflições, outras tribulações, e manteve o seu coração sempre confiante na busca pelo Senhor. Viveu aflições, viveu lutas, viveu problemas na casa por causa dos seus pecados, mas sempre manteve a sua confiança no Senhor, que haveria de perdoá-lo, que haveria de restaurá-lo, que haveria de dar-lhe de volta a alegria da salvação. Coração que confia em Deus e sabe em quem tem crido, está certo de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia final. Certeza de Davi precisa ser a nossa. Temos que saber em quem buscamos refúgio, a quem clamamos por socorro. Ele é um Deus que pode, Ele é o Deus que faz. Ele é Deus que cumpre promessa, Ele é Deus que cuida das suas ovelhas, cuida do seu povo, cuida dos seus filhos, das suas filhas. A mãe pode esquecer dos seus filhos, diz a palavra de Deus, mas jamais o Senhor se esquecerá de você. Pode ser que ela te abandone por algum motivo, por alguma situação difícil, mas o Senhor jamais te abandonará. Os amigos podem ser que sumam da nossa presença no tempo da adversidade, mas é diante dos inimigos que Deus vem nos honrar, ungindo a nossa cabeça com óleo, colocando para nós uma mesa diante dos nossos adversários. Davi está certo disso. Ele expressa isso nas suas canções, nos seus salmos, no momento de manifestar diante de Deus, através do cântico, a sua vida, a sua dor, mas também o seu sentimento, a sua confiança, a sua esperança. A esperança de Davi, diante das circunstâncias adversas, diante dos momentos difíceis, diante do tempo de deserto, quando o temor lhe bate na alma, é a certeza de quem Deus é, do Deus que Ele tem
e do cuidado que Deus dá. Olhando para esse texto, nós percebemos então que, para Davi, Deus é o único Deus, Senhor, sobre todas as coisas. E aí no Salmo ele vai levantar algumas verdades. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Há duas questões que eu quero levantar só aqui para vocês se lembrarem bem. Primeiro é a dificuldade mesmo de caminhar no escuro. Hoje nós temos luz para todo lado na cidade. Temos luz para todos, leva a luz na roça, nas fazendas. Visitamos os ribeirinhos, uma viagem que fizemos a Manaus, subimos 17 horas no barco da Igreja Presbiteriana de Manaus para atender os ribeirinhos. Em cada ilha, luz. Uma luz mais fraca, mas uma luz. Já dava para iluminar a nossa caminhada. Queria ver a gente subir por aquele barranco do rio e caminhar naquelas trilhas da comunidade ribeirinha sem luz. Quão mais difícil já seria. Não foi fácil não. Mas seria muito mais difícil. Davi vive no tempo em que luz é muito luz para caminhar. A orientação do próprio Cristo trabalha enquanto é dia, porque quando chegar a noite não dá mais, pessoal. A escuridão toma conta. Não dá para fazer mais nada, você tem que se recolher em casa. Hoje nós temos luz, podemos trabalhar de dia e de noite, né? Temos facilidade para ir na cidade, para ir ver os nossos amigos, para fazer viagens daqui para ali, porque até na estrada que não tem luz para todo lado, tem a luz do carro, a luz do farol, iluminando o caminho para nós. Davi primeiro está falando disso, o Senhor ilumina o meu caminho, Ele facilita a minha caminhada, Ele lança luz por onde eu ando, e aí eu posso identificar bem os inimigos, posso identificar bem os precipícios, posso identificar bem as pedras do caminho, posso identificar os espinhos, posso caminhar melhor, porque Ele é a luz da minha vida, Ele ilumina o meu caminho. Ele está dentro de uma caverna, provavelmente bem escura. Quem sabe ele acendeu o fogo, e o fogo é o que dava para ele possibilidade de identificar alguma coisa na caverna, e ele falou, olha, o Senhor é como essa luz aí do fogo. Ele me traz a possibilidade de ver aquilo que eu não seria capaz de enxergar. E com essa luz eu consigo me mover aqui na caverna, mesmo à noite. Mas sem ela, não seria possível dar nem um passo. O Senhor é assim. Ele é luz para a nossa vida. Ele é luz como o sol do meio-dia, diz a palavra de Deus, assim é Cristo. Ele é lâmpada para os pés, Ele é luz para o caminho, pela sua palavra, pelo seu querer, pelo revelar da sua vontade para nós. Luz de Deus que visita a terra, para dissipar um outro tipo de escuridão, um outro tipo de trevas, aquela que é formada pelo nosso pecado. E se lá na criação de todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e a luz veio a existir, para que o homem pudesse ter os seus olhos iluminados e enxergar toda a beleza da terra, e perceber bem o caminho onde ele pode andar. João nos lembra que Jesus vem como o Filho de Deus, como o Verbo de Deus encarnado, em João capítulo 1, para se tornar a luz de Deus aos homens. E o propósito da vinda de Cristo é para dissipar toda a escuridão das trevas. É para tirar o sujeito que vive no reino das trevas, o reino envolvido pelos muitos pecados da humanidade, e transportá-lo para o reino maravilhoso do seu amor, onde a luz de Cristo brilha e a luz do Evangelho guia a cada dia. O guia na direção de Deus, aos braços de Deus, diante do cuidado de Deus, junto ao trono de Deus, onde há uma infinidade de bênçãos para ser derramado sobre a vida daqueles que o buscam. E quando nós olhamos para a visão de Isaías, em Isaías capítulo 6, nós conseguimos entender melhor isso. Davi está diante do trono de Deus. No trono de Deus a santidade grandiosa, a glória, a honra. E ele diante do trono de Deus, nessa visão que ele tem, ele nem está diante do trono de Deus de verdade, ele tem a visão do trono só. Ele já vai declarar que ele está perdido.
porque ele é homem de lábios impuros. Habita no meio do povo, numa sociedade de impuros lábios. E os seus olhos, mesmo que por visão, contemplaram o Senhor que é santo. E ele disse: estou perdido, porque o pensamento dele é que agora eu não vou resistir, eu vou morrer. As trevas são grandes, o mundo jaz no maligno. A escuridão que ronda a nossa vida é muito grandiosa, pelos pecados nossos, pelos pecados da humanidade. Mas nós recebemos a luz de Deus. Somos convidados a ser luz nas trevas, levando não uma luz própria, mas a luz que recebemos de Deus até a vida daqueles que andam na escuridão, porque eles não conseguem ver os erros, as manchas, os defeitos, as falhas dos seus pecados. Eles acham que estão certos, como nós também sempre pensamos, que fazíamos e o que fazíamos era normal. Não há nada pecaminoso, não há nada de errado, não há nada de falho, não há nada que precisa ser corrigido. A vida pode ser conduzida desse jeito, até que a luz do Evangelho brilhou para nós e nós percebemos quantas manchas, quanta sujeira há no nosso viver, quanto pecado, quanto erro nós cometemos. E quão danoso tem sido para nós. E quanta aflição e quanto dano tem trazido àqueles que estão à nossa volta. Então Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz. O Senhor ilumina o meu caminho, o Senhor me mostra a vereda melhor, e o Senhor me ilumina para que eu possa enxergar os meus pecados, os meus erros. O Senhor tira da minha vida a treva do coração pecaminoso que eu tenho e da humanidade que me cerca, com todos os seus pecados, com todos os seus erros, com toda a sua desobediência, com toda a sua sujeira, com toda a sua podridão. O Senhor é minha luz, para que eu veja com clareza, para que eu possa andar na santidade que o Senhor espera daqueles que são seus. Ele vai dizer: o Senhor é a minha salvação. Hoje nós celebramos a salvação de Deus. Davi se sentia salvo de muitas situações, de muitas circunstâncias. Davi já tinha no coração a promessa também do Messias que viria. E ainda com um grande orgulho, com um grande e profundo sentimento, porque a salvação vem da raiz de Davi, da linhagem de Davi. É a promessa de Deus, para que o trono de Davi pudesse estar sempre ocupado. E ele recebesse um dia um governante, um herdeiro do trono, um senhor do trono, que se assentaria nele para todo sempre, por toda a eternidade. Essa salvação que Davi recebe, ela se estende a nós de forma muito mais grandiosa, muito mais graciosa, quando ela nos vem de Deus em Cristo Jesus. Nós estávamos na podridão do pecado, na escuridão das trevas. Mas o Senhor trouxe ao mundo a luz de Cristo, que brilhou lá na cruz do Calvário, que se ergueu lá no Monte da Caveira, no Gólgota. E naquele tempo, o Senhor veio para dissipar toda a escuridão, toda a treva, toda a morte, toda a separação minha dele. Ele veio para pagar o preço que eu não podia pagar. Porque quando que uma pessoa salva alguém? Quando você está numa situação que você não tem o que fazer. Você fez uma conta que você não consegue pagar. Você entrou num projeto, num propósito que você não consegue construir, não consegue concluir. Você está numa situação, num beco sem saída, numa situação de risco, de perigo, e que você não tem nada que faça ou que possa fazer para te tirar dali. E aí aparece alguém. Você caiu na água e não sabe nadar, e chega alguém, pula e te tira de lá. Somos salvos quando alguém faz pela gente aquilo que a gente não podia fazer, e Deus fez. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que nós podemos fazer por nós mesmos se estamos mortos? Nada. Mas Deus em Cristo então vem, paga o preço do nosso pecado, para oferecer na cruz do Calvário, em razão da sua morte, para mim e para você, vida. E aquele que estava morto, alcançou vida em Cristo. Reviveu. E agora ele recebe uma vida abundante. Vida para sempre, vida sem fim. Vida que o pecado não pode tirar. Vida que a morte não vai roubar de você. Salvação. Fez no meu lugar aquilo que eu não podia. Fez em meu favor o que eu não podia realizar. Davi está dizendo: o Senhor é a minha salvação.
Em alguns momentos da minha vida que eu não tinha o que fazer, Ele fez. Algumas batalhas que eu não tinha como ganhar, Ele ganhou. Algum momento em que eu não sabia mesmo a saída, Ele me apontou o caminho. E quando eu não sabia o que escolher, Ele me apresentou a melhor escolha. E quando eu achei que eu estava perdido, Ele iluminou para mim o caminho com a sua luz. Ele é a minha salvação. E não há outro, porque não há outro meio do ser humano salvar a si mesmo, de conseguir e alcançar perdão do seu pecado, e de herdar um lugarzinho no céu, por mais simplesinho que seja, pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua dedicação, por mais que você se dedique. Porque somos pecadores, e um pecado só nos condena à eternidade sem Deus. Mas a graça de Deus faz com que pecadores se tornem seus filhos e herdeiros do seu reino. Ele é o nosso auxílio, diz Davi. Deus escuta a nossa oração. Ele vem em nosso socorro. Nos tempos adversos da vida, no momento de dor, no momento de luta, no momento de medo. Ele se apresenta com o seu braço forte, com o seu sorriso alegre, com sua mão estendida, com a sua compaixão, com o seu perdão, com a sua misericórdia, com o seu favor gracioso, o qual nós não merecemos, mas Ele concede, porque Ele é Deus que nos ama. Quando nós somos auxiliados nas tarefas, que bom que é. Tem alguém que nos ajude, tem alguém que nos acompanhe, tem alguém que estenda para nós a mão, tem alguém que faça parte do trabalho conosco, tem alguém que nos compreenda, que nos perdoe. Irmãos, Davi está dizendo, Ele é o nosso auxílio. No Senhor, nossas necessidades são supridas. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, porque Ele ouve a nossa prece, e Davi sabe muito bem quem Deus é. Por isso nós buscamos o Senhor, por isso apresentamos diante dEle o nosso pedido, por isso entendemos que o propósito de Deus é o propósito que pode nos dar esperança junto à vida e junto à morte. Uma vida eterna para se viver. Há uma vida com Deus, há uma vida de gozo, há uma vida de paz. Que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nós nos assentamos à mesa do Senhor, precisamos nos assentar com essa confiança. Devemos trazer diante de Deus o nosso pedido. Primeiro, o pedido de perdão. Somos pecadores, mas a graça de Deus no sangue que foi derramado, que nos purifica de todo pecado. Davi pede a misericórdia, a compaixão de Deus. Davi pede que ele não seja tratado conforme a ira de Deus, porque Deus pode estar irado com aquilo que a gente faz. Como o pai se irrita com a atitude desobediente do filho ou da filha. Mas mesmo assim, Ele nos trata conforme a sua muita misericórdia. E esse é o momento da gente pedir perdão. Reconhecer o erro, reconhecer a falha, reconhecer a desobediência, a negligência, e rogar, Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoe. Mas é o momento de colocar a nossa vida, porque o Deus que fez mais pode fazer menos. O Deus que deu o Filho antes, o entregou por nós, não o poupou, é aquele que pode nos conceder as outras coisas, as quais Ele sabe que precisamos. Então nós temos pedidos para fazer, pela nossa vida, pelo nosso andar com Deus, pelo combater do bom combate, pela luta contra o pecado, pelo auxílio da família, pelo sucesso no trabalho, pela solução de um problema, pela paz no relacionamento, pela chance, pela oportunidade que a gente espera, pelo sonho que a gente quer realizar. Nós devemos colocar isso diante de Deus, porque Ele é Deus que nos ouve, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que salva, Ele é Deus que auxilia, Ele é Deus que socorre.